bem com vocês? Já fizeram skincare diário? Já tomaram um solzinho, uma vitamina C, uma vitamina D? Já leram o jornal? Já ficaram informadas? Então agora vem se informar aqui com relatos de Afrodite. Amanhã é Dia das Mulheres, né? O nosso dia, apesar que o nosso dia é todos os dias. E é muito triste a gente viver num país onde ocupa o quinto lugar do ranking mundial em violência doméstica, em violência de gênero. E para quem não sabe, violência doméstica não é só tapinha na cara, não, tá, meus amores? Não é só soco, porrada e pontapés, não. A violência doméstica, ela vai muito além do que o tapa na cara. Ela tem vários estágios e várias fases. Diante disso, eu vim trazer um relato aqui de uma seguidora dela. Nossa, eu vou chamar ela de Márcia, tá bom? Então preste um pouquinho atenção que durante esses relatos a gente vai perceber que tem várias fases da violência doméstica inserida na vida dessa nossa seguidora. Oi, tudo bom, Marcela? Meu nome é Márcia e vim aqui contar o meu relato. Bem, Marcela, conheci o meu ex-marido quando eu tinha apenas 16 anos. E logo nos apaixonamos, ele com 24 anos e eu com 16. A minha família dizia que ele era o homem perfeito, pois ele tinha condições de me dar uma boa vida. Olha que coisa, né, gente? A família, apesar da pessoa ser mais velha, de ser um homem formado e ela ser simplesmente uma menina, a família era conivente com essa relação porque ele poderia dar uma boa vida. Lembrando que para a família, boa vida era comida e teto, tá bom? Não era nada mais além que isso. Bem, namoramos durante um ano e logo resolvemos nos casar. Não estava grávida na época, mas eu sentia a pressão da minha família dizendo que eu precisava ter responsabilidade, que eu precisava ter um lar. Apenas com 16 anos, hein, gente? Que doideira. No mês seguinte, eu engravidei. E até aí era tudo flores. Tinha minha casinha, o meu marido, estava esperando o meu primeiro filho. Era uma gravidez tranquila, onde ele me mimava muito, beijava a barriga, conversava com a barriga e tudo transcorria na perfeita paz. Bem, meu filho nasceu de 9 meses, foi um parto tranquilo e calmo, mas foi aí que a minha vida mudou. Depois dos 40 dias, meu ex-marido, então marido, começou a me tratar de maneira diferente. Ele me humilhava, ele gritava, dizia que eu não servia para nada, dizia que eu estava gorda, que eu estava feia, que ninguém ia me querer e que ele não sabia ainda porque estava comigo, mas que provavelmente era por dó. Os meses foram passando e a primeira humilhação que eu passei dentro dessa relação foi quando meu filho tinha apenas 3 meses de idade. Eu e meu marido resolvemos ir conhecer a filhinha que acabara de nascer de um casal de amigos nossos, um casal de amigos do trabalho dele. Chegando lá, ele começou a me humilhar, a me xingar e a gritar na frente de todos, na frente do casal. Senti um constrangimento tão grande, Marcela. O casal não sabia onde enfiar a cara, com vergonha do que ele dizia. Ele me chamava de burra, ele dizia que eu não prestava para nada, que eu estava feia e acabada e que ele estava comigo por dó. Violência psicológica, viu, gente? Preste bem atenção, violência psicológica. A primeira violência. Voltamos para casa discutindo dentro do carro. E o mesmo continuava falando que eu deveria entender os surtos dele, porque os surtos deles eram provenientes da vida que ele estava levando. As responsabilidades de cuidar de um lar, de ter um filho, de ter uma família, de ter que trabalhar duro para sustentar essa família. Ele acreditava que eu deveria aceitar ele descontar em mim as raivas que ele passava na rua. E assim os anos foram passando. Continuamos casados e eu aprendi a conviver com isso, sempre me calando e me anulando para não arrumar confusão com meu marido, pois eu não tinha parentes na cidade onde eu vivia, eu não conhecia ninguém a não ser a família dele, que também não era muita coisa boa. Bem, a gente já vê que a pessoa acabou se anulando e se fechando, quer dizer, ela começou a se sentir presa dentro desse relacionamento e apesar dela não estar feliz, ela aceitava essa relação. Após 4 anos, ele insistiu que eu deveria engravidar novamente. Nessa
época eu estava terminando os meus estudos, sonhava em fazer uma faculdade, em ter uma carreira, mas ele insistiu que o nosso filho precisava de um irmão e é que era muito mais importante ter uma família, ter filhos e ser uma boa esposa, que eu não precisava estudar e nem trabalhar, porque ele me dava tudo o que eu precisava, que eu tinha dinheiro, que eu tinha uma casa, que eu tinha um lar, que eu tinha comida, que eu tinha roupas. Mas algo me faltava, Marcela. Me faltava amigos, me faltava me reconhecer e me faltava felicidade. Bem, diante da pressão, engravidei novamente, somente com 20 anos de idade. Nosso segundo filho nasceu perfeitamente, tudo correu muito bem. Foi uma gravidez até que tranquila, não sendo pelos surtos doidos dele. Determinada vez ele me expulsou de casa grávida, me jogou na rua. Durante uma briga, disse que não me queria mais. Eu chorava muito na porta de casa, pedindo para ele que ele tivesse misericórdia de mim, que estava grávida, e que ele me aceitasse de volta. Ele me aceitou. Outra vez, ele brigou comigo na rua e ele me fez descer do carro. Ele me fez descer do carro e me deixou lá na calçada, em Plantos. Eu passei a maior vergonha da minha vida, grávida, com um barrigão enorme, chorando, sem dinheiro, e esse homem me largou lá. Voltou depois de 2 horas, dizendo que a mãe dele tinha pedido para voltar para me buscar, que isso não era certo fazer. Só um golinho, gente. A vida foi passando, eu fui aprendendo a conviver com isso, estudei a trancos e barrancos, tendo que levar meu filho para a escola, tendo que ter a ajuda de vizinhos e da sogra, mas consegui me formar e terminar os meus estudos. Resolvi trabalhar. O meu primeiro emprego foi trabalhar como atendente de telemarketing. Acho que todo mundo já trabalhou assim, né, gente? Todo mundo já trabalhou assim. Na época, ele até me incentivou, mas quando ele percebeu que eu estava fugindo das garras dele, ele começou a dizer que o emprego pagava muito pouco, que os nossos filhos estavam largados e que ele me daria o salário que eu recebia para que eu ficasse em casa cuidando dos nossos filhos e dele. Bem, bobinha que eu era e ingênua, aceitei. E larguei o emprego apenas com 4, 5 meses de carteira. E voltei à vida do lar, né? De dona de casa. Olha aí, mais uma violência patrimonial. Ele impediu a mulher de trabalhar, ele impediu que ela fosse buscar o pão dela, sugerindo que era mais vantajoso ela ficar em casa com os filhos. Segunda violência, tá vendo? Nessa época, ele não cumpriu o prometido. Claro, ele dizia que já me dava de tudo. Aliás, eu tinha carro, eu tinha dinheiro, eu tinha um cheque à minha disposição, eu comprava o que eu queria. E realmente, Marcela, isso não me faltava. Dinheiro era tudo que ele poderia me dar. Porque era amor, atenção e respeito, ele nunca me deu. Bem, vamos lá. Deixa eu respirar mais um pouquinho e tomar água. Já com alguns anos de casados, por volta de 7 anos de casados, ele começou a ficar mais agressivo ainda. Começou a viajar nos finais de semana, me deixar sozinha. E isso foi esfriando a nossa relação. Confesso que o sexo nunca foi bom. E para mim, sempre foi uma obrigação. Sempre achei ruim fazer sexo, porque eu achava que sexo era aquilo que ele havia me apresentado. Afinal, ele foi meu primeiro homem. Então, ela já não tinha também muita experiência sexual. Foi aliciada por esse homem que era mais velho, né? Eles tinham quase 10 anos, 8 anos mais velho. Era uma menina que não tinha experiências e pelo jeito o sexo era horrível, conforme ela disse. E por muitas vezes ele me forçou a ter relações sexuais com ele, dizendo que eu era esposa dele, que eu era obrigada a aceitar isso. Mais uma violência, gente, violência sexual. Lembrando que ninguém é obrigado a nada. Ah, mas é meu marido. Tu não é obrigada a transar com ele. Tu não é obrigada a deixar de tomar anticoncepcional porque ele quer. Tu não é obrigada a nada, entendeu? Ele tem que te respeitar, ele tem que respeitar suas vontades. A nossa amiga aqui já nos mostrou 3 situações de violência doméstica, né? A psicológica, a patrimonial,
a sexual e, aliás, a moral também, né? Lembrando que ele xingava ela na frente das pessoas, ele humilhava ela na frente das pessoas. 4 tipos de violência doméstica já dentro de uma só relação. Olha que doideira. A relação continuou, os anos foram passando e eu fui definhando, eu fui perdendo o brilho no olhar, eu fui perdendo a vontade de viver. E confesso que muitas vezes pedi para que Deus me levasse. Eu pedia para ser atropelada por um carro, para cair e bater a cabeça, ou até para ter um câncer e morrer, porque eu queria me livrar daquilo e não via condições para isso. Já minha família dizia: nossa, mas ele te dá de tudo. Você tem uma vida de rainha. Como é que você vai largar tudo isso? Vai viver como? Você não tem emprego, você tem 2 filhos. Você não pode separar. Eita. Vê que a família também não ajuda muito, né? A família incentivou ela a casar, né? Márcia a casar com o traste. A família incentivou ela a ficar nessa relação. A família não apoiava ela. A família acreditava que manter a família era muito mais importante, manter as condições financeiras era muito mais importante. Infelizmente, gente, esse relato não é único, tá? Não é único. Tem muitas histórias parecidas, tem muitas mulheres que passam por muitas situações parecidas. Vamos continuar, deixa eu só tomar uma aguinha. Bem, Marcela, os anos se passaram e já foram quase 20 anos desde que a gente resolveu casar. Meus filhos já estavam grandes, começando a faculdade, e eu já me sentia mais preparada para poder me separar. Foi quando eu pedi a separação. Mas você acha que tudo foi paz, que as coisas ocorreram do jeito que a gente imaginava, o que, né, nós imaginamos? Você acha que foi tudo em paz, que tudo ocorreu do jeito que eu imaginei, do jeito que as pessoas imaginavam? Desculpa, gente, eu li errado. Não. Ele começou a me perseguir, começou a me ameaçar, dizendo que ia me deixar na merda, dizendo que eu ia passar fome, que ia tomar os nossos filhos, que ia me ver na sarjeta, tudo que você pode imaginar. Sofri muito a violência psicológica dele, saí da relação sem nada, numa mão na frente, outra atrás, fugida. Fugi para outro estado com os meus filhos, que na época já eram bem grandes, já eram adolescentes. Um, inclusive, já estava na época de se formar, de ir para a faculdade. Gastei muito, Marcela, para conseguir me reerguer. Trabalhei de faxineira, fiz bolo para fora, procurei ajuda nos CRAS, nos CREAS, nos serviços de atendimento às pessoas em vulnerabilidade. E hoje eu posso dizer para você que sou uma nova mulher. Inclusive, descobri que eu gosto de sexo e gosto muito, porque na época que eu estava casada, aquilo não era sexo, e sim uma violência sexual feita de maneira o quê? Apagada, silenciada e apagada diante de uma sociedade. Bem, esse é meu relato, espero que eu possa ajudar outras mulheres. Obrigada pela oportunidade, um grande beijo e um abraço, Márcia. Eita, o negócio é foda aí, né, gente? O negócio é pesado. Lembrando que violência doméstica, como eu disse, não é só tapa na cara, não é só soco. Violência doméstica vai para muito além. A nossa colega, a nossa Amanda, ela passou por vários tipos de violência. Pelo que eu entendi, ele não chegou a bater nela de fato, mas ele feriu a alma dela. E ele feriu a alma dela de um jeito que essa mulher esqueceu quem ela era, esqueceu do que ela gostava, esqueceu de se cuidar, sabe? Essa mulher, ela sofreu muito e não teve o apoio da família. E muitas das vezes a gente não tem o apoio da família. Eu conheci mulheres que a família falava: não, você vai voltar para ele, você apanha porque você gosta. E ninguém gosta de apanhar, gente. Ninguém gosta. Às vezes a gente gosta de apanhar naquelas horas, né? Leva um puxãozinho de cabelo, um tapinha na bunda, mas apanhar de fato ninguém gosta. Ninguém nasceu para apanhar. Ninguém gosta. E muitas das vezes uma mulher aceita apanhar porque a mãe não vai deixar o filho passar necessidade. A mãe não vai deixar o filho sem comida e sem teto. Então ela prefere voltar para o agressor, correr no risco
de morrer, porque a gente sabe que os homens matam mesmo, e não vem com essa história de red pill e fuleiragem a quatro, porque homem é um troço ruim que faz mal para a mulher, e aprendem, né, desde pequeno a serem cruéis, infelizmente, e boa parte disso também é culpa nossa, porque você vê que a mãe da menina dizia assim, você tem que ficar nessa relação. A mãe dela provavelmente passou por uma relação parecida, acredita que isso é o certo, e a gente está aqui para falar, não é o certo. Ninguém merece apanhar, ninguém precisa aceitar isso. Ai, Marcela, mas é tão difícil separar? Não vou falar que é fácil. Não é fácil, não é fácil. Tenho relatos aí de mais de 1.000 mulheres do tempo que eu estive à frente ao abrigo de mulheres aqui do município. E não é fácil, mas é tudo muito parecido. Mas também não é impossível. Então você, mulher, se você está passando por algum motivo, por algum tipo de violência, mesmo que seja num namoro, sabe aquele namoro que começa e a pessoa fala, não gosto de você com essa saia, não gosto desse batom. Já começa por aí. É o primeiro sinal que essa pessoa não vai ser uma pessoa legal na sua vida, que essa pessoa não vai ser uma pessoa saudável na sua vida. Então toma cuidado, tá? Ó, finalzinho de alerta, pi, 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 pi. Foge para a colina, foge para as montanhas, porque a gente precisa salvar a nossa vida, a nossa integridade física, mental, psicológica, porque tá difícil. É difícil ser mulher, não é fácil, não. Então, esse foi um relato aí da Márcia, da nossa companheira, da nossa amiga. Gratidão, Márcia. Espero que você esteja bem, que você esteja muito feliz, que você alcance os seus sonhos, que você tenha realmente se tornado uma nova mulher e que você possa levar esse ensinamento, a sua lição de vida para outras manas, para abrir os olhinhos das manas. Desculpa. Beijos, meninas. Se cuidem. Até a próxima. E a próxima a gente tem um programa interessante, tá bom? Beijinho nos corações de vocês e feliz Dia das Mulheres.